Nos últimos anos, a Libertadores se tornou uma competição de um único país, o Brasil. Desde 2018, quando o River Plate derrotou o Boca Juniors no Santiago Bernabéu, nenhum outro time de fora do Brasil conseguiu conquistar a América. De lá pra cá, Palmeiras e Flamengo venceram a competição 2 vezes cada, além de Fluminense e Botafogo terem sido campeões da Libertadores pela primeira vez em suas histórias. Só que parece que esse domínio brasileiro para a Conmebol está se tornando um problema. Com a possibilidade de o Flamengo fazer uma final com o Palmeiras ou São Paulo, lances no mínimo suspeitos estão sendo identificados nessas quartas de final. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Antes, queria te dizer que esse vídeo é um oferecimento do aplicativo SofaScore. No SofaScore você não perde nada que tá rolando na Libertadores, na Liga dos Campeões, no Brasileirão, do campeonato que você quiser. Lá você encontra horários dos jogos, resultados, classificações e muitas estatísticas. Tudo isso de maneira gratuita e na palma da sua mão. Para fazer o download agora do aplicativo, você pode escanear esse QR Code aqui, só apontando a câmera do seu celular, ou então clicar no primeiro link da descrição. Garanto que você vai curtir. Vocês podem pegar em partes coisas que eu falei no vídeo de ontem, onde eu tinha falado da vitória do Palmeiras sobre o River Plate. A realidade é que hoje os times brasileiros são muito superiores em comparação ao restante da América do Sul. Então, mesmo que os times argentinos, uruguaios tenham tradição na competição, hoje eles não são comparáveis aos times brasileiros. Justamente porque hoje Flamengo, Palmeiras, Botafogo e os outros times, eles têm muito mais condição de investimento. Você vê as contratações que o Flamengo fez para 2025, que o Palmeiras fez para 2025. Esses times estão contratando jogadores que vêm da Europa. Jogadores que custam aí 15, 20 milhões de euros. É um outro patamar de investimento. Então, até repetindo o que eu já tinha falado no vídeo de ontem, hoje os times brasileiros são muito mais comparáveis com alguns clubes da Europa do que com os outros times da América do Sul. Se a diferença para os times argentinos, uruguaios já é grande, vocês podem imaginar a diferença para os venezuelanos, para os bolivianos, para os chilenos, para os paraguaios. Hoje é o Brasil que manda na Libertadores, e não só manda por todo ano fazer o campeão. Geralmente, as finais são entre times brasileiros. Podem pegar aí Palmeiras e Santos, a final de 2020. A final de 2021 foi Palmeiras e Flamengo. Depois tivemos em 2022 Flamengo e Atlético Paranaense. Chegamos a ter, ano passado, Botafogo e Atlético Mineiro. Então não é só o ponto de um brasileiro estar chegando na final. E sim, 2 brasileiros estão sempre chegando. E parece que isso está começando a incomodar a Conmebol. Pegando o desempenho dos brasileiros nessas partidas de ida das quartas de final. O Palmeiras merecidamente, na quarta-feira, derrotou o River Plate no Monumental de Núñez, jogando muita bola. Vitória mais que merecida do time do Abel. Ontem, o São Paulo foi enfrentar a LDU em Quito. Acabou perdendo por 2-0, mas muito mais por demérito do São Paulo mesmo. O time da LDU é um time bem limitado, já tinha enfrentado o Flamengo na fase de grupos e tinha eliminado o Botafogo na fase anterior. É um time bem limitado que só consegue fazer alguma coisa quando tá jogando em casa. Então São Paulo, que se fechar no começo do jogo, acabou levando 1-0. E no segundo tempo, quando a LDU não jogava e só dava São Paulo, o tricolor acabou entregando um gol na saída de bola e agora vai ter que reverter um 2-0 na semana que vem. Que, se tratando da LDU, para mim é um resultado completamente reversível. Eu vejo sim condições de o São Paulo fazer 2-0 e classificar nos pênaltis, ou então vencer até de maneira direta por 3-0. Mas o grande ponto desse vídeo é a arbitragem querendo interferir. Depois da derrota do São Paulo para a LDU, o outro brasileiro que foi a campo ontem foi o Flamengo, que recebeu no Maracanã lotado a equipe do Estudiantes. Todo mundo sabe que o Estudiantes não é um time hoje páreo para o Flamengo. O Flamengo, com as peças que tem, com o treinador que tem, é um time muito forte e um dos grandes favoritos para vencer essa Libertadores, na minha opinião, ao lado do Palmeiras e do São Paulo. Vejo os brasileiros novamente vindo com muita força. Só que ontem, o lance que aconteceu é que a arbitragem estava muito suspeita no jogo do Flamengo. Como eu disse, o Flamengo é um time bem superior. E logo de cara demonstrou essa superioridade. Com 15 segundos de jogo, o Flamengo já vencia por 1-0 com o gol do Pedro. Com 8 minutos já vencia por 2-0 com um lindo gol do Varela. Então eu, assistindo ao jogo,
que eu pensei? Poxa, vai ser um passeio, o Flamengo vai fazer aí 4, 5, porque hoje esse é o nível de diferença do Flamengo pro Estudiantes. Só que aí que o juiz do jogo, o colombiano Andrés Rojas, entrou em ação. Basicamente, os jogadores do Flamengo faziam falta, eram amarelados. Nem precisava ser uma falta de alta intensidade. Fez a falta, era amarelo. Então foi assim que ele amarelou Samuel Lino e o Saul. Só que os jogadores do Estudiantes tinham meio que carta branca para bater o quanto quisessem, o quanto bem entendessem e não eram punidos com cartão. Eu vou mostrar alguns lances para que vocês possam entender o que eu tô falando. Tem claramente lance em que o jogador de Estudiantes bate sem bola, outro dá entrada por trás e esses jogadores não foram punidos com cartão amarelo. Só aí o Andrés Rojas já mostrava que estava sendo bem tendencioso. Só que o lance que pra mim é o maior absurdo de todos dessas quartas de final até agora é o pênalti claro que o Gonzalo Plata sofre no final do jogo e o Andrés Rojas não só não marca o pênalti, como dá falta do Plata e aplica pro Plata o segundo cartão amarelo dele, deixando então o Flamengo na reta final da partida com um jogador a menos. O lance tá passando aí para vocês poderem ver exatamente o que eu tô falando. O Plata é mais rápido que o defensor do Estudiantes, antecipa a jogada e ganha a bola. O Plata só pega a bola. O jogador do Estudiantes, atrasado, acaba acertando o Plata. Dentro da área, claramente é pênalti. E o juiz inverte os valores. Não marca o pênalti, pune o Plata, alegando que o Plata que fez a falta e o Plata então é expulso. O Flamengo acaba jogando os últimos 10 minutos com um jogador a menos e o Estudiantes vai pro abafa. O time limitadíssimo do Estudiantes vai pro abafa e acaba conseguindo um gol no apagar das luzes com Carrilho. E é um gol perigoso porque tira uma vantagem confortável do Flamengo de 2-0 para uma vantagem de apenas um gol, sendo que o jogo da volta é na casa do Estudiantes. E com a arbitragem fazendo o que fez ontem o Andrés Rojas, a classificação do Flamengo corre, na minha opinião, sério risco. Porque se vocês analisarem por chaveamento, a única possibilidade de nós termos uma final brasileira é o Flamengo chegando na final. Porque o Flamengo ele é o único brasileiro do lado direito da chave. Do lado esquerdo você tem o Palmeiras e o São Paulo. Então, para a final ser brasileira, o Fla obrigatoriamente tem que chegar. Então, vamos ter muita atenção com esse jogo do Flamengo na semana que vem, porque ontem o Flamengo foi operado. E eu não vou me surpreender se no jogo da volta coisas estranhas voltarem a acontecer. Para mim, é um claro sinal de que a Conmebol não quer mais essa superioridade brasileira. Todo ano, times brasileiros chegarem na final, fazerem a final e um brasileiro ser campeão, parece que tá incomodando. E sabem o que é mais absurdo? Hoje, a gente vive a era do VAR. Então, esse tipo de coisa, como por exemplo o lance do Plata, o VAR tem total condição de interferir. Porque para mim, e acredito que para você também, é um lance claro de penalidade. E o VAR pode interferir em situações de pênalti. E isso não aconteceu. Uma coisa é, sei lá, na década de 60, de 70, os jogadores argentinos, uruguaios jogarem dopados, baterem em todo mundo e naquela época não ter condições de ter alguma reversão. Hoje é o contrário. Estamos falando de um momento em que a mídia acompanha, em que temos o VAR e mesmo assim ontem o Flamengo foi operado. E agora eu queria saber a sua opinião aqui nos comentários. Você concorda comigo que a Conmebol tá ficando incomodada? Com todo ano um brasileiro sendo campeão, vão começar a mexer os pauzinhos para alguma coisa acontecer e os brasileiros serem eliminados? Coloca a sua opinião aqui nos comentários. E muita atenção com dois jogos. O do Estudiantes com o Flamengo na semana que vem, onde o Flamengo tem a vantagem de um gol, mas vai jogar fora. E olho também em Palmeiras e River Plate, com o Palmeiras tendo a vantagem de um gol e fazendo o jogo da volta em São Paulo. São Paulo e LDU, acho que o São Paulo tem condição de reverter. Agora, nos duelos dos brasileiros com os argentinos, fiquem atentos. Então, bom, galera, esse foi o primeiro vídeo dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!